Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo desse canal. E sim, hoje eu estou aqui no Beco da Capivara porque depois de muito tempo eu tô trazendo um vídeo de deck tech e não é qualquer deck. Esse é o meu deck que eu tenho utilizado nas últimas semanas, jogando semanais e outros torneios. E agora com dados, com estatística, eu vou mostrar pra vocês que a minha lista com esse deck funciona. Então, bora lá pro vídeo? Eu sou o Caves, o cara que fala de Gana. Bom, pessoal, antes da gente começar a falar do deck, se você não é inscrito nesse canal, se você é novo aqui, então já aproveita, se inscreve, ativa o sininho das notificações, já deixa o seu like, acompanhe os outros vídeos aqui do canal e, óbvio, pra gente poder fortalecer todos os criadores de conteúdo de Gana. Lembrando que a gente já sabe que é algo extremamente nichado, mas que pelo menos no TCG as coisas estão melhorando e muito. Bom, pessoal, vamos lá. Sem mais delongas, vou explicar rapidamente. Esse deck é um deck vermelho-azul, agro, que roda Banagher e Marida Cruz, ou seja, são os únicos pilotos de deck. Então vocês já imaginam que devem rodar aqui o quê? Kshatriya, Banshee, Unicorn Gundam, o Unicorn Mode e o Destroy Mode, basicamente, tá? Ele é um deck que é para ser agressivo e rápido, ok? Não é para ser focado tanto no burn, né, com muita command, e também não é para ser algo tão difícil de rodar. A ideia é que ele seja versátil e leve e que consiga combater a maioria dos decks aí dentro do meta. Mas, sem mais delongas, a lista aqui passando para vocês. Estão começando com 4 GM, 4 Zaku Mariner, 4 Rezel, 1 Master Type F02, ou você pode dividir aí o rate entre 2 Master, 3 Rezel, enfim. 2 Kshatriya Vanilla, tá? 4 Unicorn Gundam e Unicorn Mode, 4 Kshatriya LR, 2 Unicorn Gundam Banshee Destroy Mode, 2 Unicorn Gundam Destroy Mode, de unidade a última, apenas um Full Armor Unicorn Gundam Destroy Mode. Aos pilotos, obviamente, a gente está falando aqui de 4 Banagher Lynx e 4 Marida Cruz. E aí as bases, a gente está usando 2 Corsica Base e 2 Palau. De comandos, temos aqui 2 Close Combat, 2 Metal Vases e agora para os draws. A gente tem aqui 4 Health Curiosity e 2 Show of Resolve. Beleza? Agora vamos ao que interessa. A minha proposta é o seguinte. Quando eu vi o deck Control, eu percebi a versatilidade. Ele tem uma forma de agrar, mas não era o foco. A ideia era ser um deck de ping, certo? E, obviamente, não rodando Banagher, mas rodando o Amuro, Vovô, né, padrão. É o deck que vem muito forte desde o GD01. A minha proposta é ainda pensar, tá, e se eu fizesse um deck Banagher e Marida que tivesse velocidade de colocar unidades em campo, ainda ter o ping, mas de uma forma mais equilibrada. Por quê? Porque eu vejo que, assim, muito dos decks de ping, você tem ali você tem muito, por exemplo, 4 Colossus Combat, 4 Battle Base, agora você tá rodando ali, por exemplo, vê o pessoal usando Improved Technique. E eu não tô usando nesse deck, por quê? Porque o foco do deck é colocar unidades no campo e utilizar o ping da Marida, por exemplo, para poder abrir caminho, controlar o campo e você utilizar principalmente um dos combos mais, assim, as principais cartas do deck seria o combo de você estar usando para começar a rodar o deck. O Unicorn Mode com Banagher, por quê? Ativar o Link, dar draw, você colocar agressivar no campo ali, com ele linkado, e se você ainda tiver o Destroy Mode, você poder ainda dar um segundo ataque e linkar e dar o draw pela segunda vez, tá? E a ideia é você começar com o Banagher, se não tiver draw, ele começar a puxar o Health Curiosity e o Show of Resolve. E também, o principal combo do deck, obviamente, é você estar utilizando o Kshatriya LR com a Marida. Nessa velocidade que você está agressivando, você está pressionando o oponente, você, né, vai agressivar, vai bater, ele vai tentar controlar seu campo. A partir do momento que ele começa a controlar o seu campo, ele vai começar o quê? Botar cartas no seu cemitério, que aí entra
a hora em que o Banshee vai começar a ser preparado para ser engatilhado para ativar o efeito. Então aqui, se você entender o conto, eu tô colocando a unidade no campo, eu tô agrando, eu tô rushando até certo ponto, tá? Eu tô rushando até certo ponto aqui, mas a partir do momento que eu entro no mid-game, eu começo a ter os efeitos que eu preciso. Então eu preciso bater e ter draw, fazer o Banagher voltar para minha mão, se necessário, por conta do Unicorn Mode, quando estritamente necessário, tá? E aí você tem os efeitos da Kshatra, tudo mais, você tem o efeito do Banshee, você tem o efeito do Destroy Mode para virar a carta, e ainda, de quebra, você fala assim, nossa, Cabis, mas um só Full Armor? Sim. Por quê? O foco do deck não é ser pesado, mas se essa carta aparecer, ela vai ser muito útil. Por quê? É muito draw power nesse deck. Então, quanto mais capacidade de dar draw, e em extremo caso que você vai para um late game, essa carta facilmente vai aparecer na sua mão, e quando você tem a oportunidade de usar ela, ela é muito forte, porque a maioria dos decks se sentem extremamente ameaçados, porque ele, linkado com Banagher, vira uma unidade 8/8 com Repair 3. Então você pode usar isso para justamente fazer o oponente gastar o máximo de cartas à mão para poder tirar ele. Só que ele não é o principal. Isso aqui, ele ajuda no late game. O principal está justamente em você fazer o combo do Banagher, o Unicorn Mode, para começar a dar draw, seja aqui ou aqui, e você tá linkando a Marida e os Kshatras para você sempre estar começando a pingar e controlar o campo. E o mais interessante máximo que quanto antes você conseguir usar o Self Curiosity, é interessante também, principalmente, por conta do efeito dele, que na terceira cópia que você utilizar o efeito, ele dá cap numa unidade 4 de vida ou menos. Então, isso ajuda, por exemplo, a virar um Ifrit, a virar algum blocker, dependendo do deck que você está jogando contra. O deck a proposta dele é começar em primeiro, para você começar a agressivar, dependendo se você conseguir sair com bastante unidade. Né, o Zezel aqui, o Master na mão. A ideia é você começar a agrar. Dependendo do deck que você está jogando, a ideia é o quê? Pressione. Não, por quê? Para não dar tempo do oponente pensar em... Não dá tempo dele pensar em vou colocar coisa no campo, mas você vai estar lá, você vai estar batendo, vai estar tirando o shield, e o cara vai pensar, vou ter que tirar essas unidades dele porque ele tá vindo muito forte. Mesmo com blocker, mesmo se o cara tem um Air Strike, um Kira, não importa. A ideia é que você não deixe ele farmar o campo dele com unidades muito fortes, com blocker ou com qualquer outra coisa. Um exemplo desse deck contra o roxo azul, Blurple, é que você, com esse deck, comece em segundo, para você ter pelo menos ali uma mão inicial boa, e você começar a agrar e fazer ele gastar os adapts, o Mika, para começar a pingar e tirar suas unidades. Só que quem tá jogando de Blurple e vê que tá vindo um deck vermelho e azul, principalmente agro, ele vai querer descer a mão e gastar o máximo para poder rushar. Ele vai querer rushar com roxo e azul. Só que esse deck, ele é um ótimo counter, por quê? Porque ao mesmo tempo que ele vai tentar destruir seu campo no ping, você vai ter unidade suficiente para estar agrando novamente. Isso já foi provado. Esse deck, quando eu comecei a jogar com ele, aí vamos falar de estatística. Como que foi o win rate desse deck, tá? O win rate desse deck foi muito bom porque em 3 semanas de jogos aqui no Beco da Capivara, no semanal, considerando que temos aqui uma média de 20 players, esse deck, na primeira vez que eu estreiei ele ficou top 5. Depois, na semana seguinte, ele ficou top 4, e aí vocês vão estar vendo na tela aí o print do TCG Plus, mostrando a minha posição no ranking. E a terceira vez que eu joguei com ele, ele ficou top 4 de novo, ou seja, ele num rate, ele tá perdendo só uma partida e ganhando as outras 3, tá? E jogou com decks parecidos, joguei contra Azul Control, joguei contra DO, joguei contra Wing, e ele levou muito bem, tá? Até agora, um dos principais decks que ele assim não conseguiu bater de frente em relação à velocidade, e mesmo rodando bonitinho, foi o deck do nosso querido amigo Rodrigo Beowulf, que ele rodou justamente com aquele deck de One Year Intervention, que é muito forte, e mesmo rodando bem, esse deck, o deck dele, cara, brilhou. Então, mas de novo, o win rate tá ótimo. E, mais uma estatística, eu não participei do New Type Challenge aqui do Beco da Capivara, infelizmente, mas nosso querido amigo Gui Banshee pediu a minha lista, pediu exatamente essa lista para poder jogar
E, cara, ele trouxe, mais uma vez, provando que esse deck roda. Ele ficou em terceiro lugar no New Type Challenge do Beco com exatamente essa lista. Tá? Foi muito legal receber a mensagem dele falando que esse deck cantou, né? De acordo com ele, minha lista cantou, né? Mas eu fiquei muito feliz porque é a prova de que também na mão de outra pessoa, de um outro jogador experiente, esse deck funciona. O principal defeito dele, que é muito recorrente do azul, vermelho control também, é o fato de que depende dos pilotos linkar para fazer os efeitos funcionarem. Eu sei que esse deck, mesmo se não vem piloto, você consegue ter força para grau o suficiente, mas ele perde força se não vier os pilotos, dependendo do deck que você está jogando contra. É normal. E ainda a gente tem o ponto que é um inimigo comum no Gunner Card Game, que é o RNG. A gente não tem search o suficiente, não tem deck perfeito. Eu sei que o pessoal vai falar que mas o Blurple funciona e tal. Desculpa, mas até um Blurple na mão de alguma pessoa, ou uma hora ele vai bricar, ou a pessoa vai fazer jogada errada, vai fazer misplay, enfim. Então, o que eu quero dizer com vocês num rate aí, então, de 4 semanas, 3 na minha mão e 1 na mão de outra pessoa, esse deck provou ser consistente, considerando o cenário atual, né, considerando que ele é pré-GD4, GD04, tá? Bom, me diz o que vocês acharam, testem essa lista, mas eu já vou dizer uma coisa. Cuidado cuidado ao testar essa lista online no MSA. Por quê? Eu sei que muita gente vai falar que não, você está botando a culpa no MSA e tal, mas, gente, por mais que o algoritmo seja muito bom com a parte de aleatoriedade, de embaralhamento, ou seja, um cenário virtual é extremamente diferente de um cenário real. Eu rodando no MSA, esse deck faz parecer que ele é um deck ruim, parece que esse deck não roda, que ele sempre perde, só que quando eu começo a trazer para a realidade, jogando com vários decks diferentes, ele roda e funciona, tá bom? Então toma muito cuidado quando vocês vão testar esse deck online, porque no MSA vocês vão ter uma falsa impressão da realidade sobre esse deck. Testem na vida real, entendam como ele funciona, e entenda que esse deck ele é para ser você jogar de uma forma mais ativamente e ainda fazendo o controle do jogo, tá? Esse é um deck que é para pressionar o oponente e fazer ele gastar as cartas antes do tempo, com medo dele levar muito shield, essas coisas. Beleza? Bom, esse foi o Deck Tech, esse foi minha apresentação do deck. Não tô acostumado a fazer vídeos assim, igual o nosso querido amigo Rodrigo Bel faz, mas espero que vocês tenham gostado da lista. Deixe nos comentários o que vocês acharam, principalmente depois se vocês testaram na vida real ou no MSA também. Me diz o que vocês acham, porque, cara, esse deck tá consistente sim. É uma lista que eu que criei, tá? Não é uma lista que eu peguei online. Eu vi que tem coisas parecidas, mas esse deck saiu literalmente do fundo das profundezas da minha mente deturpada e chegou a esse rate aqui. Por livre e espontânea vontade ali, foi uma escolha minha, e eu evitei ver qualquer lista. Na verdade, eu fui direto com a lógica, considerando o que eu tenho de experiência no jogo, tá bom? Bom, gente, não esquece de deixar o like, se inscrever aqui no canal. Qualquer informação que vocês quiserem tem ali na descrição. E lembrando que como está sendo gravado no Beco da Capivara, não se esqueçam que tem o cupom CAVE5 para 5% de desconto em qualquer produto de Gunner na loja becodacapivara.com.br, tá bom? Espero que tenham gostado, nos vemos no próximo vídeo e até mais, galera. Fui!